Sim, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria deixar um versículo para vocês. Infelizmente, eu esqueci de olhar a referência. Eu sei ele de cor, mas não sei a referência. E aí é o seguinte: o versículo diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ou então assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aí, eu lembro que quando criança eu tinha um programa no rádio, que nesse tempo nem tinha televisão lá, né? Era um programa de rádio, e aí tinha um programa que eu não me lembro bem o nome, não. Eu sei que era de Zaru parece. E aí eles falavam assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Torceram. Paz na terra aos que Ele quer bem, ou boa vontade para com os homens. Não é os homens de boa vontade não, viu, gente? Bom, então nós vamos, para a nossa reflexão hoje, nós vamos refletir, se você quiser pegar sua Bíblia para acompanhar, em Mateus 13, do 24 ao 30. Mateus 13, do 24 ao 30. É a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então vamos ver um pouco sobre o trigo, sobre o joio e o trigo. Olha, eu procurei algumas diferenças entre o joio e o trigo e estou trazendo para vocês. O joio, ele tem o talo rígido, dá mais ou menos 1 metro. É uma erva daninha. Compete pelos mesmos nutrientes do solo. Compete com o trigo, né, o joio. As diferenças aparecem somente na fase adulta. Planta invasora que prejudica as culturas do trigo. O trigo é essência, o joio é aparência. O gado pode comer o joio, o ser humano não. E ele serve também de forragens para os cavalos. Agora, o trigo, alimento por excelência, talo maleável, não é rígido como o joio. Ele se dobra, por causa dessa maleabilidade, ele se dobra. E também que os grãos cheios na espiga pesam, né? E ele se dobra. Infelizmente, no seu processo de refinamento para produzir a farinha branca, perde nutrientes muito importantes. Então, vamos lá. E aí a gente
deve buscar a farinha de trigo integral. Não sei se é tão fácil encontrar, mas aí vamos lá. É o seguinte, essa parábola, o que Jesus quis nos dizer, que o trigo e o joio são parecidos, mas não são iguais. A diferença aparece na fase adulta. No meio de uma congregação cristã, existe o joio, aquele que vem para tentar arruinar o trigo. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Fiquem atentos. Não adianta mudar de congregação. Se você encontra joio na congregação que você está, não adianta mudar, lá também vai ter. Em todas as congregações existe joio. O que a gente precisa fazer é pedir a Deus discernimento. E outra coisa também, Jesus fala assim, para esperar que eles cresçam, para não arrancar antes não, que pode prejudicar o trigo, né? E aí eu, comentando isso com uma moça que estava aqui em casa, ela disse que porque às vezes até o joio pode um dia se tornar em trigo. Ela quis falar da conversão, né, ao Evangelho de Jesus. E eu pensei assim, não é impossível, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Ele é o Todo-Poderoso. E então, gente, o que a gente pode falar mais? O joio, por que Jesus falou para não arrancar, que pode estragar o trigo? O joio, a raiz dele vai entrelaçando lá por baixo, na raiz do trigo. E aí o que acontece? Pode puxar o joio e o trigo sair junto. Então, por isso que ele recomendou para deixar para a época da ceifa, quando já estiverem maduros. E a gente pode ver assim, a ceifa, a vindima, a última ceifa, antes da gente se encontrar com Jesus, não é? Porque aí ele manda o trigo aqui natural, o alimento, ele manda deixar crescer, porque a diferença só aparece na maturação deles. Eu achei isso interessante, viu? E essa rigidez do joio significa que ele não dobra. Interessante que eu já vi o joio, trouxeram para mim, não sei se foi de Israel, e parecia que não tinha semente dentro. Mas eu pesquisando aqui, parece que falaram em semente, uma semente dura, não tenho bem certeza, viu? Se vocês quiserem se inteirar melhor disso, procurem. E eu achei interessante essa coisa de trigo, essência e joio, aparência. Mas é interessante porque a pessoa que conhece bem a palavra de Deus, ou que ela mesmo que ela não conheça profundamente assim, ela é uma pessoa ligada a Deus verdadeiramente, ela sabe distinguir quem é joio. Entendeu? E é uma coisa muito séria, porque muitas vezes as pessoas cobram da gente por causa do testemunho de outras que não são trigo. Elas cobram muito da gente. Mas lá na sua igreja tem fulano que faz isso, faz aquilo. Mas a gente não pode falar, sabe por quê? Porque às vezes o cara erra lá, se arrepende profundamente, pede perdão, Deus perdoa, e a pessoa que está falando essas coisas sobre ela
não sabe que ela já se consertou com Deus. A vida com Deus, meu Deus, a vida com Deus é maravilhosa. É uma vida frutífera. É uma vida que a alegria está nas coisas pequeninas. É uma alegria assim, transbordante, com pequenas coisas. É isso que é a verdadeira alegria. Porque não são os prazeres deste mundo que às vezes custam tão caro, sabe? Quando eu trabalhava na Minas Caixa Betim, meu filho tinha 7 anos. Aí, sabe o que eu comprei para ele? Um gravador, gente. Agora, para quê? Ele ainda me fez passar vergonha por causa desse gravador, porque eu trabalhava fora, aí eu botei em cima do guarda-roupa para ele não pegar o gravador enquanto eu não estivesse em casa. Aí ele pegou, sem a moça que tomava conta dele ver. E aí quando eu cheguei, não, ela viu que eu cheguei, ela falou assim, o Léo foi pegar o gravador e caiu. Aí eu levei para consertar dentro do prazo que a gente tem, né? De garantia. Aí eu mostrei para o rapaz, não conhecia Jesus ainda, mas isso também não justifica. E o rapaz falou assim, como ele pegou, olhou assim e falou assim, esse gravador caiu. Eu creio que eu falei que não. Aí ele falou assim, caiu sim, caiu de cima do guarda-roupa. Olha a minha cara de tacho. Que vergonha, que vergonha. Não é? Mas quando a gente tem noção do reino de Deus, a gente não faz isso não. A gente não quer enganar ninguém, sabe? E eu enganei. Agora, enganei e não devia ter enganado. Meu pai era um homem muito, como eu digo, ele era muito, levava muito a sério essas coisas. Ele levava a sério, ele não faria isso. Entendeu? E aí que a gente possa aprender essas coisas, falar a verdade, mesmo que seja prejuízo para você. Meu pai era tabelião na Barra da Estiva e houve uma época que houve uma erradicação de café. E aí os homens iam lá para fazer as escrituras lá, dizer quanto tempo de café que foi ceifado, né? E eles queriam que o papai aumentasse o tanto que erradicou e que pagariam ele mais. Ele nunca fez isso, nunca. Louvado seja Deus, que me deu um pai assim, sabe? Mas eu ainda pisei na bola. Gente, uma boa noite para vocês, viu? E que a bênção do Senhor seja sobre nós, nossos filhos, nossos parentes e amigos, em nome de Jesus.